Gênesis capítulo 42. Quem sabe até o final do ano a gente acaba o livro de Gênesis, né? Se for um livro por ano, 66 anos a gente termina. Bom, vamos lá. No capítulo 42, né? Só para a gente contextualizar aqui rapidinho. No capítulo 41, no metade do capítulo 41 para o final, foi o que a gente estudou no sábado passado. A gente viu quando José se torna o governador do Egito. E aí ele começa a estocar comida. Vai vir fome, 7 anos de fome, a gente tem que estocar comida, porque vai ter 7 anos de fartura e depois 7 anos de escassez. Então a gente tem que estocar durante esses 7 anos uma quantidade de comida para a gente ter comida nos 7 anos de fome. E aí, a gente até comentou que, muito provavelmente, durante esse período que teve abundância no Egito, e que durante 7 anos o Egito produziu mais do que ele geralmente já produzia, as pessoas deviam olhar para José e falar: é doido, esse cara é doido, nunca teve fome durante todo esse tempo, o Nilo toda vez se enche, dá o que precisa dar, rega o que precisa regar, e os campos produzem. E aí agora, olha só, tem 6 anos, imagina, depois de 6 anos de fartura, agora está dando mais do que nunca. Entendeu? Não vai vir 7 anos de fome, é coisa nenhuma. Mas aí, no verso 56 e 57 do capítulo 41, a gente leu que, havendo pois fome, né, começa um período de escassez ali. E aí, havendo fome sobre toda a terra, abriu José todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. Quando isso acontece, então, a sabedoria, a prudência e a administração de José se tornam evidentes ali. Com certeza, durante aqueles 6 anos, 6, 7 anos de fartura, as pessoas que falavam mal de José quando começou o período de escassez, e aí o Nilo não encheu mais no primeiro ano, quando chegou ali no segundo ano, a gente vai ver que é o período quando os irmãos de José descem para o Egito, já estavam no segundo ano de fome. Então, quando isso acontece, as pessoas falam: rapaz, não é que o homem tinha razão, não é que aquilo que parecia uma loucura se tornou uma realidade, não é que aquilo que ele falava, que a gente jamais imaginou que aconteceria, de fato aconteceu. E aí, isso traz uma lição, pelo menos eu vejo uma lição. E isso me traz esperança no coração, porque parece loucura para as pessoas que têm a mente secularizada, para as pessoas que estão no mundo, quando a gente prega que Jesus vai voltar. Que vai aparecer uma nuvem no céu, e de repente Jesus vai aparecer nas nuvens do céu, rodeado de anjos, e isso um dia vai se tornar verdade, e todo mundo vai ver aquilo. Quando a gente prega isso, parece loucura para algumas pessoas hoje, ou não parece? Parece. E isso é o ápice das pregações que a gente pode fazer, né? Mas e em todas as outras áreas, ou outros assuntos que a gente fala, às vezes, dá orientação a respeito do que a Bíblia traz a respeito daquele assunto, seja sobre a criação dos filhos, sobre finanças em casa, sobre casamento, entendeu, né? Sobre a criação dos filhos, sobre alimentação, se você come ou não come aquilo. Tem coisa que às vezes a Bíblia fala e as pessoas olham pra gente e falam a mesma coisa que as pessoas falavam de José. Falam: cara, esse cara é doido, isso aí não tem razão de ser hoje, então não é bem assim que funciona. Mesmo quando a gente fala do fim da liberdade religiosa. Mas aí já vai para a volta de Jesus, né? Eu digo em outros pontos mesmo, quando você fala, às vezes, a respeito da alimentação, entendeu? Quantas vezes, né? Durante quantos anos a igreja já não pregava algumas coisas? Gente, não vamos comer isso, vamos se alimentar disso, entendeu? Tem que beber água, tem que fazer atividade física, não, tal coisa não é boa de comer. E aí agora a ciência começa a mostrar a sabedoria e a prudência daquilo que a gente já falava, né? E aí, criação de filhos. A Bíblia fala sobre criação de filhos, sobre casamento, sobre vida em família? Fala ou não fala? Fala. Você quer saber como tratar seu marido?
qual é a sua função dentro da família, como que você deve criar os filhos, vai para a Bíblia. E aí tem coisas às vezes que a Bíblia fala hoje, e aí é até perigoso falar isso filmando ali, né, porque vai para a internet, mas hoje até é proibido pelo ECA você dar umas palmadinhas no filho, né? O filho apronta, você vai lá, repreende, conversa, tal, o moleque continua teimando, você deixa de castigo. Tem hora que você precisa o quê? Dar uns tapas na bunda, você precisa corrigir, não precisa. Mas rapaz, as pessoas hoje em dia olham pra gente quando você fala isso à luz da Bíblia, e aí ninguém tá apoiando aqui violência, não precisa espancar o menino, mas tem hora que você precisa corrigir. E aí quando você fala isso às vezes pro mundo, alguém fala, não, mas os psicólogos hoje em dia falam que isso é loucura, você não pode fazer isso, você bate no menino e você deixa ele traumatizado, que não sei, e fala um monte de asneira. E aí o que eu sempre comento com a Adriana é, quando você vai para a vida desses psicólogos que falam isso, qual é a estrutura familiar desse psicólogo? Às vezes ele é divorciado, os filhos entraram na droga, a família é completamente destruída. Aí você fala, e você, que por ter frequentado a faculdade de psicologia, vem me falar que eu não posso tratar meu filho desse jeito, sendo que você não conseguiu aplicar esses seus ensinamentos em casa? Então isso é muito complicado. Aí na Bíblia fala mesmo da vara. Faz, é por isso que eu estou falando, a Bíblia tem hora que você precisa dar uma correção. Só pegando um gancho que você falou aí, tem um colega em São Paulo que ele passou por uma experiência estupidamente desagradável em relação a isso, ao ECA. Ele é adventista, a família dele é adventista, frequenta o NASP. Ele falou para a filha dele não fazer determinadas coisas e ela fez, ele repreendeu até que ele bateu. Ele precisou bater. Como diz minha mãe, às vezes a criança pede para apanhar. Né? Então, ele foi, bateu, e a filha, tinha 13 anos, foi na delegacia. Ela foi na delegacia, filha. E falou que o pai tinha agredido ela, tinha espancado ela. A polícia na hora foi na casa dele, prendeu ele em flagrante, porque, né? e ele foi para a delegacia. O delegado ouviu o que ele tinha que falar. O delegado chamou a menina. O delegado deu uma bronca na menina. E, pelo menos esse teve maturidade, né? O delegado deu uma bronca na menina e liberou o pai, sem mais nenhum problema. E o pai falou para o delegado, olha, eu quero que ela fique aqui. Porque se ela não pode obedecer, e eu não posso fazer nada com ela, então o senhor manda ela para um abrigo de crianças. Vamos ver o que ela acha, né? Quando o pai falou isso, a menina, de 13 anos, que não é uma menina, uma mulher nome, ela começou a chorar e pediu, pelo amor de Deus, o pai, para que ele não deixasse ela lá. E ela pediu perdão para o pai, talvez aí ela tenha entendido o que tinha acontecido. Então, mas isso é um contraposto que o Satanás faz, né? Como alguém falou aí sobre a vara, da educação do filho. O diabo vem e fala o contrário. Porque ele quer destruir a família de verdade. Exatamente. Como você mesmo falou, os psicólogos que defendem são psicólogos de família desestruturada. Completamente destruída. Completamente destruída. Isso é um exemplo. Isso é um exemplo de coisas que às vezes a gente prega e para o mundo parece loucura. E quando você faz contrário àquilo que o mundo ensina, muitas vezes você tem problema. Muitas vezes você tem problema. Graças a Deus esse pai caiu na mão de um delegado, né, ali na justiça, de quem tinha bom senso, de quem tinha razoabilidade. Agora você cai na mão de um delegado que é meio doido, fala, não posso fazer nada, vou ter que instalar um inquérito mesmo tal, e dar início a alguma coisa. Confusão danada, entendeu? Até você provar que fosse de corpo retomado, não, uma complicação danada, né? Mas então, esse é um dos exemplos, né? Mas a lição que fica pra gente, se a gente estiver firme na palavra de Deus, no fim das contas, quando chegar no final das coisas, as pessoas vão reconhecer a sabedoria e a prudência daquilo que a gente estava falando. Porque aquilo que a gente estava falando, não era a gente que estava falando. Era o quê? A própria palavra de Deus. Então quando a gente está firme na palavra de Deus, a gente não tem que ter medo de estar fazendo errado, porque Deus não erra. Mas vamos seguir. Vamos começar então realmente agora o capítulo 42. Fala assim, ó, verso 1. Sabedor Jacó de que havia mantimentos no Egito, disse aos seus filhos, por que estáis aí a olhar uns para os outros? E ajuntou, tenho ouvido que há cereais no Egito.
descei até lá e comprai-nos deles, para que vivamos e não morramos. Uma coisa que me chama a atenção. Jacó era o escolhido de Deus ou não era? Era. Deus tinha prometido para ele uma descendência numerosa e que nele seriam benditas todas as nações da terra, porque isso era a herança, né, que ele tinha recebido de Abraão. Então ele tinha plena convicção de que Deus cuidava dele, não cuidava? Ou não cuidava? Sim. Cuidava. Só que quando começa a fome, Jacó fala assim, ó. Disse aos seus filhos, verso 1, por que vocês estão aí olhando uns para os outros? Eu ouvi que lá no Egito tem comida. Pega aqui o dinheiro, desce para o Egito e vamos fazer alguma coisa. É o que eu sempre falo para vocês. A gente nunca pode ficar aqui, ó, de braço cruzado, sem fazer nada. Não, porque Deus prometeu que ia ser de tal jeito. E aí você fica aqui, parado, e não faz nada. Amigo, se você não botar o pé na água, o mar não vai se abrir. Se você, eu gosto de trazer para a minha vida, né, para a minha realidade. Como ultimamente, ou eu trabalho, durmo ou estudo, eu só faço essas três coisas, é o contrário para mim. Se eu não estudar, eu não vou passar no concurso. Não tem pra onde correr. Entendeu? Se você não estudar, você não vai passar no vestibular. Se você não fizer um currículo e entregar nos locais que estão contratando gente, o emprego não vai cair do céu. Deus não vai mandar um anjo e falar, olha, vai lá, procura. Não, isso não vai acontecer. A gente tem que fazer a nossa parte. Irmão, aí te falo. Se você está doente, Deus te dá o conhecimento de como cuidar do seu corpo e você negligencia isso, Ele não vai te cuidar. Exatamente. Ela chega a falar mais, né? Ela fala que é pecado você orar pedindo cura naquela situação. Você vê a gravidade da situação. Então são exemplos que a gente traz de que a gente precisa fazer o que está ao nosso alcance para fazer a vontade de Deus. Deus é um Deus do impossível. Ele vai fazer o impossível. Aquilo que é possível a você fazer, não adianta. Deus não vai fazer. Aí vamos lá, verso 3. Então desceram 10 dos irmãos de José para comprar cereal no Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó na companhia dos irmãos, porque dizia, para que não lhe suceda acaso algum desastre. Então, os 10 irmãos eram 12 os filhos de Jacó, certo? Um era José, já estava no Egito, sobrou 11. Benjamim, que era o filho caçula, Jacó fala, não, esse aqui não vai descer não, porque só era José e ele. Os filhos de Raquel, a mulher que eu de fato amava, a minha esposa preferida. José já morreu, né? Ele imaginava que José tinha morrido. E agora eu vou deixar Benjamim descer, ir para o Egito, junto com os irmãos. Não, isso é muito perigoso, ele vai ficar aqui comigo. Porque se acontece alguma coisa com ele, ele é o último filho que me resta de Raquel. Então ele não deixou Benjamim descer com os irmãos. Entre os que iam, verso 5, pois para lá foram também os filhos de Israel, porque havia fome na terra de Canaã. Aqui a Bíblia dá a entender, às vezes, até que eles desceram numa caravana, né? Porque imagina, a gente vai ver que já tinham 2 anos de fome, estava entrando no segundo ano de fome. Então, no primeiro ano, eles permaneceram ali firmes ainda, racionando, pá. Quando viu que não tinha mais pra onde correr, já estava ali para morrer de fome, a terra não produziu nada. Eles falaram, não tem jeito, a gente vai ter que descer para o Egito. Quando eles estão nessa situação, a Bíblia fala que a terra de Canaã inteira estava com fome. Se a gente já tem violência, se a gente já tem roubo, se a gente já tem, às vezes em situações normais em que não falta pão e água para as pessoas, imagina quando você está numa situação de escassez. Então, a violência e a criminalidade com certeza devem ter aumentado naquela situação. Talvez até por isso que Jacó também falou, não, é perigoso demais descer. Por quê? Porque nessas viagens aí pode ter assaltantes no meio do caminho para pegar os animais, matar as ovelhas, matar jumento, pegar dinheiro que vocês estão carregando para comprar comida no Egito, para eles terem dinheiro para comprar no Egito. Então eu falei, não, meu filho não vai. E aí era mais seguro viajar em caravana. E aí o verso 5 fala, entre os que iam, né? Dando a entender que mais gente foi junto. Então provavelmente eles montaram ali um grupo para descer todo mundo junto e mais seguro. E aí no verso 6 fala assim, ó, José, e aí volta o foco para José, né?
José era o governador daquela terra. Era ele quem vendia a todos os povos da terra. E os irmãos de José vieram e se prostraram rosto em terra perante ele. Primeira coisa aqui que vocês têm que entender é que José era o governador do Egito. Algumas pessoas acham que José era simplesmente ali um administrador do Egito, no sentido de ser designado por Faraó para cuidar daquela parte ali da alimentação, de estocar e tal. Mas não é isso que a Bíblia dá a entender. Essa expressão aqui, governador, eu até anotei aqui para não errar. É uma palavra no hebraico que se escreve assim, ó. Shalitz. Dessa palavra, do raiz dela, vem o sultão nosso, né, para o português. E dá a entender uma pessoa com poderes ilimitados. Isso mostra que José, na terra do Egito, ele estava abaixo de Faraó, mas foi aquilo que o Faraó mesmo, somente no trono eu vou ser maior do que você. Porque ninguém vai fazer nada na minha terra sem você falar ou não falar. José tinha poderes de rei, ele era como se fosse um corregente de Faraó. O segundo faraó. Um segundo faraó, exatamente. Ele não era adorado como faraó, ele não era rei como faraó, mas era ele que mandava. Era a justiça, o legislativo, todos os Exatamente. poderes, tudo no poder. Ele tinha poderes ilimitados. Essa expressão aqui no hebraico, sempre que ela é encontrada na Bíblia, é referindo às pessoas que realmente governavam a terra e eram soberanos. A palavra dele era literalmente a lei. Tanto que quando os irmãos de José chegam, a gente vai ver agora na continuação, ele fala, prende. O que as pessoas fazem? Prende. Ele fala, solta, solta. Vende, vende. Tudo que José falava, de fato acontecia. Ele era um corregente de Faraó. Isso é interessante a gente ter em mente. E aí no final do verso 6 fala que os irmãos de José vieram e se prostraram diante dele. Gente, quando isso aconteceu, eu queria ser uma mosquinha para ver a cara de José. Imagina, 13 anos depois, porque a gente viu que José, 13 anos não, né? 15 anos depois, porque ele vai para lá com 17 anos, para o Egito. Depois de 13 anos, como escravo, né? Ou seja, aos 30 anos de idade, ele se torna um governador. E a gente vê que isso vai acontecer no segundo ano de fome. Passam 2 anos de fome. Então José tinha o quê? 32 anos. Não, 17 anos. Oi? Mais 7 anos de... Ah, é verdade. É verdade. Seriam 40. 39. 39 anos. 7 anos de fartura e depois 7 anos de fartura e 2 anos de fome. Isso. Então 9 anos. 9 anos. É verdade. Então eu fico imaginando, depois de tantos anos, agora José vê os irmãos se prostrando diante dele, e do que ele lembra? Do sonho. Os sonhos que ele tinha, com certeza aquilo ali reviveu na memória dele, e ele entendeu. Eu acredito que foi só nessa hora, obviamente foi só nessa hora, que José reconheceu que quem tinha mandado ele para o Egito? Os irmãos? Não, Deus. Na verdade, Deus tinha usado aquela situação para enviar José na frente e salvar não só a terra do Egito, como todos os outros povos. Aqui talvez vocês podem ficar com uma pulga atrás da orelha, né, do que eu falei, e pensar o seguinte, mas Marlon, então quer dizer que Deus fez isso com José? Calma, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando para vocês é que Deus conhece o fim desde o princípio. Ele já sabia que os irmãos de José fariam aquilo. O que a gente tem que entender é que as coisas não acontecem porque Deus previu, entendeu? Mas Deus prevê porque essas coisas irão acontecer. A presciência de Deus, o fato de Deus conhecer o futuro, esse conhecimento antecipado de Deus não é causativo, como dizem os teólogos. Não é a presciência de Deus que causa. Não é o conhecimento de Deus que faz com que
com que aquelas coisas aconteçam. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não é o fato de Deus saber que não, então vai acontecer daquele jeito. Não, não é isso. É porque aquilo vai acontecer que Deus antecipa. E ao antecipar o que os irmãos de José fariam com ele, Deus utilizou aquela maldição, Deus utilizou aquela tormenta, aquele pecado, para dali tirar uma coisa boa. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? E Deus faz isso na nossa vida ou não faz? Faz. E essa é mais uma lição que a história de José traz para a gente. Os desastres que acontecem com a gente, os problemas que a gente passa, os percalços que a gente enfrenta, eles podem, se a gente se colocar nas mãos de Deus, como José colocou, eles podem ser usados por Deus para uma bênção. Então aquilo que inicialmente Satanás coloca na sua vida e Deus permite que aconteça e que inicialmente é uma coisa ruim, pode se tornar uma coisa boa. Pode se tornar uma coisa boa. A gente tem que ter isso em mente. Eu acho que uma observação interessante para ficar na nossa mente é a seguinte: o Egito era uma terra pagã, uma terra idólatra. E muitas vezes a gente passa por essa história centenas de vezes e a gente só vai descobrir determinados detalhes quando a gente vai se aprofundando, como a gente faz nessa classe. Perceba uma coisa: a terra de Canaã foi a terra que foi prometida para quem? A primeira vez? Para Abraão, foi isso? Nós já estudamos isso aqui? Nós estamos caminhando. Depois que Abraão tem seu descendente Isaac, seu descendente Jacó tem seus 13 filhos, acontece dessa armação dos irmãos. José então vai para o Egito. A história de José do Egito nós estamos estudando todinha aqui agora. Mas quando Deus começa a entrar na história e inverter o polo, Ele vai usar esse irmão que está na terra pagã, na terra idólatra, para dizer para o mundo um grande desastre que está chegando, que está se aproximando. Seriam 7 anos de quê? De muita fome, morte e destruição. Agora, o que é mais interessante, que me chama a atenção, é o seguinte: isso tudo que aconteceu, não aconteceu nem na terra de Canaã, e nem a revelação foi dada para ninguém na terra de Canaã. Sendo que estava lá a terra prometida, e os patriarcas estavam lá, comece a pensar: por que Deus fez isso? Você veja que quem sonhou não foi Jacó, que estava lá. Deus deu um sonho para ele, revelando que viriam anos de fartura, depois anos de fome. Não, foi na terra pagã, onde os seres humanos não adoravam o Deus verdadeiro, mas foi na terra do Egito. Então toda essa providência de salvar pessoas, de ser o centro de salvação, o centro de salvação não foi no Egito, o centro de salvação não foi no Canaã, foi no Egito. Por que Deus inverteu essas coisas assim? Hoje eu falei um exemplo diferente, mas Deus faz essas coisas, né? Eu falei para o Marlon hoje. Quando que você imaginaria que sendo padrinho num casamento na maçonaria você encontraria sua esposa? Porque a gente se reencontrou num casamento dentro de uma casa maçônica. Gente, cuidado com esses dois aí. Não Uma sabia. vida, né? Estou começando a me preocupar agora. Como é que Deus faz? Os caminhos de Deus tem coisas que a gente não compreende. Os caminhos de Deus são maiores do que os nossos caminhos. A verdade é essa. E tem coisas que pra gente parece loucura. E quando a gente vê o final, a gente fala: nossa, mas como que Deus foi sábio em agir dessa maneira? É só concluindo a minha linha de raciocínio. Vejam só, então, a terra prometida, e é engraçado que outro dia, a última vez que eu falei aqui, umas 2, 3 pessoas me procuraram depois, falaram assim: eu nunca tinha parado para pensar assim.
um mapa, aquele nosso mapa que estava ali, ele falou assim, percebam que Deus deu a Abraão a terra prometida. Então Canaã estava aqui, entre o deserto e o mar Mediterrâneo. Abraão vai lá, mora muitos anos ali, depois seu Isaac, depois seu Jacó. E aí depois, por conta dessa fome, dos 7 anos, simplesmente um arauto dele tinha sido enviado para lá, que era José, e depois vai a família toda. As 90 pessoas descem para o Egito, sai da terra prometida. Em alguns momentos Deus falava assim, ó, não saiam da terra prometida. Tanto que foi o que Jacó fez agora. Ele manda os filhos, mas diferente do avô Abraão e do pai Isaac, que Abraão chega a descer para o Egito. Lembra que ele desce para o Egito e acaba pegando Agar lá? Agar vem naquela situação, quando Deus fala que não era para ter ido. E Isaac também queria ir. Lá no capítulo 26, e aí Deus fala, não desce para o Egito, fica aqui. Jacó agora é obediente. Jacó manda os filhos, mas fica na terra prometida, porque ele sabia que aquela ali era a terra que Deus tinha prometido. Então ele tinha consciência de que não era para ele sair dali. E nesse momento, então, quando a fome, a fome é uma necessidade que a gente não consegue contornar, ou você resolve a fome, ou você morre. Chegou o momento em que toda a família teve que descer para o Egito. Com a surpresa agradável de que quem estava mandando lá era alguém da família de Jacó. Aí a família desce toda para lá. Nós conhecemos a história toda, nós estamos aprofundando só nela. Depois de um período muito grande, morre Faraó, morre José, morre tudo, então as pessoas chegam lá e se esquecem daquele benefício todo que José deu. E esse povo começa a habitar nessa terra, que já habitava lá por 430 anos, e lá viraram escravo e lá para os homens. Quando Deus levanta um profeta para falar com leite e mel, o incrível é que as pessoas pensam que é outra terra, longe, distante, 40 anos viajando. Não, é a mesma terra que era de Abraão, que era de Isaac, que era de Jacó, que eles um dia saíram. Fazer bastar voltar assim, ó, sair daqui do Egito e chegar de novo aqui. Era a mesma terra. Porque a gente costuma dizer, mas é a terra de Deus. Onde é que é essa terra? Não é o mesmo lugar que eles saíram? Exatamente. As pessoas imaginam que Deus deu nova terra, aí você pega o mapa e mostra, não, é aqui, ó. Você, caraca, eu nunca tinha pensado nisso, que era a mesma terra. Eu pensei que fosse terra de Israel. O que eu quero dizer é o seguinte, para finalizar aqui. Deus não usou a terra de Canaã, que é a terra que manda leite e mel, para que os 7 anos de abundância salvasse o mundo. Deus usou a terra do Egito. Deus usou o Faraó. E ele usou um servo dele que estava lá para comandar tudo isso. Então a gente tem que prestar atenção nos fatos da Bíblia, né? Nós estamos a Bíblia responde a Bíblia, e essa é a nossa salvação. Percebam que muitas vezes são nos Egípcios da nossa vida, nos desertos da nossa vida, são como a Adriana falou ali, como é que é o nome? Geralmente no lugar ficam as lojas, né? São lojas maçônicas, são nos desertos, são nos Egípcios, que Deus promove a restauração das pessoas para que elas conheçam a verdade. E foi lá no Egito que Deus falou um dia para Abraão e falou assim, eu vou fazer de você uma grande nação. Essa grande nação também ela não nasceu no Canaã. Deus, pelos mistérios dele, permitiu que essa grande nação se formasse no Egito. E às vezes a gente ri de Deus, porque quando eu encontrei ele, eu vinha orando a Deus pedindo que ele me desse um marido que me acompanhasse na fé, que me acompanhasse na igreja. E aí, nesse dia, eu sonhei e Deus falou pra mim, com esse homem que você vai casar. E eu sonhei com Marlon, nesse dia desse casamento. E aí eu fiquei rindo de Deus. Deus às vezes fala umas coisas que a gente parece loucura. Você porra, nem tá chorando. Eu vou casar com esse homem, você porra, nem tá chorando. Deus é melhor não.
explicar melhor. Então é o seguinte, eu quero dizer o seguinte, às vezes não surpreenda com Deus. Quando a gente lê isso aí, você fala assim, mas por que Deus não usou a terra de Canaã, Que era a terra prometida. que é a terra prometida, para fazer nos 7 anos de fartura, para chamar a atenção do mundo para Canaã, para a família de Jacó, para as promessas dele? Não, Deus fez tudo ao contrário. Deus pega um da família, leva para o Egito, e no Egito o Egito é que salva as pessoas. O Egito começou a salvar o mundo. Tanto é que a família saiu toda de Canaã Aí pro Egito. para ir para o Egito. E foi no Egito que foi dado a eles a melhor terra. Uma terra chamada de Gozen. Ou Gozen. E lá eles viveram muito tempo. E Deus só chama esse povo de volta para a terra de Canaã 4 séculos e meio depois. Onde a terra já estava toda tomada por um monte de tribos diferentes. E que eles tinham que tomar na terra o quê? Na luta, na pancada, na fé. Aí você fala, o que Deus está fazendo para tirar esse povo daqui para depois tomar de novo? Para retornar. Você vê como é que Deus faz? Aí vem a multidão entrando lá. A gente vê que o propósito de Deus de levar E rapaz, o o pessoal povo foi pro embora, mas Egito, tudo embora. Eu bem. fique à vontade. Eu brincando. Eu sim, fique à vontade. A gente vai ver, a gente percebe que estava no propósito de Deus que eles descessem para o Egito também, porque lá eles poderiam se tornar uma nação distinta, uma nação separada das outras, sem mistura. Testemunho. Porque se eles ficassem na terra de Canaã, como que eles... O que aconteceria? Eles iam acabar se misturando com as pessoas que eram ali da terra de Canaã, porque era todo mundo da mesma... Tá certo que eles adoravam um Deus verdadeiro, os restos dos cananeus eram pagãos, mas muito da cultura era similar, era parecida. Agora na terra do Egito não. Era como se fosse brasileiro com japonês. É uma bolha ali. Entendeu? Era uma bolha, é tipo assim, cara, tudo que eles fazem é diferente, eles se vestem diferente, a profissão que é da gente, que a gente é pastor, para eles é detestável. Então assim, tudo fazia eles serem separados do povo do Egito. E lá em Canaã eles não teriam isso. O que aconteceu com Judá? Exatamente. Quando Eles eles... já estavam começando a se casar com o povo daquela região. E Deus falou, não casa, não se mistura com esse povo. E o que aconteceu com as famílias de Judá? Né? Por conta disso, a família de Judá acabou sendo ali influenciada e 2 dos filhos dele acabaram morrendo por conta da perversidade deles. Né? Mas vamos seguindo aqui então. Tem 10 minutos. Verso 7. Vendo José a seus irmãos, reconheceu-os, porém não se deu a conhecer. E lhes falou asperamente e lhes perguntou, de onde vindes? E eles responderam, da terra de Canaã, para comprar mantimento. Aqui, eu acho que não é difícil, né, acreditar e perceber que José não foi reconhecido. Porque imagina, depois de tantos anos, imagina, a última vez que os irmãos viram ele tinha 17 anos. Agora ele está com 39. É uma coisa você ver um adolescente, Outra coisa é você ver um adulto. E vestido com aquela roupa. Vestindo aquela roupa, com aquelas maquiagens, com aqueles negócios no cabelo, entendeu? Com a barba toda feitinha, né? Bem lisinha, assim, tá com a barba grande. Ele falou egípcio. E ele sequer falou, né? Ele usava o intérprete, na verdade. A gente vai ver que ele fala... O intérprete fala em hebraico. Exatamente. Tinha um outro nome e outro. Os irmãos. A gente vendeu um moleque como escravo. Qual é a chance desse moleque ter virado um homem? Se ele já deve ter morrido na mão do... né? Tanta chicotada que um escravo recebia, ele já deve ter morrido. E aquele moleque se tornar um homem, e o homem mais poderoso do Egito, aquilo ali sequer passou pela cabeça deles. Por isso que eles não reconheceram José, né? Só que aqui eu fico imaginando José. Ô Marla, você sai daqui e depois vai virar o Trump. Acabou comigo agora. Eu não vou ficar careca igual a ele não, cara. Eu tô falando poderoso. Até porque... Acredito. Até porque é por Deus. Porque se a gente for parar para pensar quando que um escravo, eu e Marcos, depois estamos debatendo, quando é que um escravo ia ser o governador? Alguma coisa, É porque Deus... não é verdade?
E aí agora imagina José nessa situação. Ele conhecia os irmãos ou não conhecia a índole dos irmãos? Sabia muito bem do que eles eram capazes, não sabia? E os irmãos eram mais velhos, já tinham uma fisionomia definida. Exatamente. Conheceram na frente. Eles eram homens de uma idade mediana ali já. Por exemplo, o mais velho Rubem, com certeza já tinha uns 40 e poucos anos, entendeu? Essa era mais ou menos a idade deles. Eram homens maduros já. E aí fica imaginando José. Passa isso pela cabeça dele, né? Meus irmãos estão aqui. Eu sei que eles são capazes. Esses caras não são flor que se cheire. E agora veio todo mundo. Meu pai mandou todo mundo. Mandou todo mundo mesmo? Não. Quem é que estava faltando? Irmãozinho. O irmãozinho predileto agora. Porque afinal de contas, quem é que tinha sobrado de Raquel? E ele era paparicado pelo pai ou não era? Era, com certeza era. Acontece que José sabia que a razão de Benjamim não estar ali era porque Jacó tinha impedido? Não. Com certeza quando José passou os olhos ali nos irmãos, ele falou, tá fulano, tá faltando Benjamim. Sabe o que pode ter passado na cabeça dele? Depois de tanto tempo, sabe o que eles fizeram? O que fizeram comigo, eles fizeram com Benjamim de novo. Agora eu consigo compreender por que José foi firme. Falou, vem cá. Leia no verso 7, ó. Leia no verso 7 do capítulo 43. Porque a gente tem que entender que a Bíblia é resumida. Tem informações que ela não me traz. Quando eles vão contar a história para Jacó, eles falam nesse para Jacó, ó, verso 7. O homem nos perguntou particularmente por nós, pela nossa parentela, dizendo, vive ainda o vosso pai, tem de outro irmão? E nós respondemos segundo o que ele nos perguntou. Por acaso a gente poderia adivinhar que ele ia falar, trazendo o irmão mais novo? Ou seja, nessa situação, agora volta para o capítulo 42. Quando eles estão conversando aqui, que José fala, de onde vocês vieram? Leia-se dentro desse de onde vocês vieram é um interrogatório. E aí, de onde vocês vieram? Da terra de Canaã. Da onde de Canaã? Quem são vocês? O que vocês fazem lá? Você tem irmão? Quantos são da tua família? Ah, você é filho de quem? Jacó. Ah, Jacó, e teu pai está vivo? Esse da onde vindes aqui envolve tudo isso. Você pode ter certeza que José foi emendando pergunta atrás de pergunta, tentando arrancar deles a maior quantidade possível de informação para saber se aqueles homens que estavam ali diante dele tinham o mesmo caráter daqueles que tinham vendido ele quando ele tinha 17 anos. Será que eles mataram o irmão também? O irmão mais novo está vivo? O pai está vivo? Percebe? E de forma que eles não percebessem que as perguntas estavam sendo muito diretas para saber sobre a vida deles. Né? Exatamente. A forma como foi colocada. E sempre usando um intérprete ali, que a gente vai ver agora no final, que eles sequer perceberam que era o irmão e que José estava entendendo tudo que eles estavam falando ali, né? E aí eles responderam, da terra de Canaã para comprar mantimento. José, verso 8, reconheceu os irmãos, porém eles não o reconheceram. Então se lembrou José dos sonhos que tiveram a respeito deles, e lhes disse, vós sois espiões. Vou abrir aqui que tem um pequeno querendo entrar, lá na janela. Mudou de lugar, né? E aqui então, quando José fala de novo no verso 9, não, vocês são espiões e vocês vieram para ver os pontos fracos da terra, aqui José estava querendo fazer um teste com eles. Ele precisava saber se os irmãos eram as mesmas pessoas ou se eles tinham mudado. Mas nisso sereis provados. Pela vida de Faraó, daqui não saireis sem que primeiro venha o irmão mais novo. Enviai um dentre vós e traga o vosso irmão, e vós ficareis retidos aqui, para que sejam provadas as vossas palavras, se há verdade no que dizeis, ou se não, pela vida de Faraó, sois espiões. Eles poderiam ter concordado? Por que José fez isso? Imagina a situação. Imagina a situação aqui agora. José vira para eles e fala o seguinte, vocês 10 aí, vocês estão falando que você tem um irmão mais novo? Pois então, um de vocês vai lá e busca o irmão, e os outros 9 vão ficar aqui. Vocês topariam isso se estivesse naquela situação? De voltar sozinho? Com comida? Sem
sem ninguém para proteger vocês ali. A gente viu que eles foram em caravana porque sabia que a situação devia estar um caos, né? Todo mundo morrendo de fome. E agora como que volta um sozinho para dar essa notícia para o pai? E outra, como que ele ia carregar comida suficiente para todo mundo? E quem ia ser o escolhido para largar todos os outros irmãos para trás? Aqui era um teste de José, eu pelo menos vejo como um teste, para saber se eles iam ficar unidos ou se eles iam ser cada um por si. Tipo, não, pode deixar, eu volto, eu vou falar com meu pai. Ele queria ver se o coração dos irmãos tinha mudado e se eles estavam ali agora dispostos a proteger um ao outro ou se ainda era cada um por si. E eles passaram nesse primeiro teste? Passaram. Porque eles falaram, olha, com isso aí a gente pode concordar, vamos ficar só um. Quem vai largar os outros 9 aqui para trás? Não. Ou vai todo mundo ou não vai ninguém. Então José joga todo mundo na prisão. Verso 17. Ó. E os meteu junto em prisão por três dias. Mas ao terceiro dia disse José, fazei o seguinte e vivereis, pois eu temo a Deus. Se sois homens honestos, fique detido um de vós na casa da vossa prisão, e vós outros ide. Levai cereal para suprir a fome das vossas casas. Aí depois de 3 dias José muda o discurso, né? Afinal de contas, ele sabia ou não sabia que a família estava passando fome lá na terra de Canaã? Sabia. Ele não podia esperar mais tempo. Ele não ia ousar esperar mais tempo sabendo que a família podia estar passando necessidade lá. E aí ele muda o discurso e fala, não, então fica um preso e os outros 9 voltam. Com isso, os irmãos já podiam, né? Essa proposta os irmãos já podiam aceitar. De falar, olha, e voltar 9, porque aí a gente leva realmente comida, a gente vai estar todo mundo junto e depois a gente volta para soltar o irmão que acabar ficando preso aqui, em que pese talvez eles desconfiassem no coração de que Jacó ia ser relutante em liberar Benjamim. Mas com isso eles podiam aceitar. Eles falaram, então tudo bem, isso a gente aceita. E aí, no verso 20, talvez seja o ponto alto para mim aqui dessa lição. E é por isso que eu vou parar aqui, porque essa lição eu vou deixar para o sábado que vem. Porque a gente vê qual é a atitude dos irmãos de José, quando José fala isso, e por que eles tomaram, porque a gente vê que eles ficam tristes e eles acabam acusando uns aos outros ali, e a memória daquilo que eles tinham feito com José é relembrado na cabeça deles. O porquê que isso aconteceu e por que eles agiram daquela maneira. E aí tem lições muito interessantes para a gente nessas passagens aqui a partir do verso 20. E aí eu vou deixar para trabalhar com vocês então no sábado que vem a partir do verso 20 do capítulo 40 disso, tá bom? Vamos ficar de pé? Vamos fazer a nossa oração.